Olá, meu nome é André Wever e agora daremos início ao exame físico do quadril. O exame físico do quadril tem início com o paciente em pé e nós solicitamos para que o paciente faça uma marcha dentro do consultório para que a gente possa identificar contraturas, cicatrizes e principalmente uma marcha antálgica apresentada pelo paciente. O exame físico do quadril, nessa hora, já pode ser iniciado com a queixa do paciente. Nós solicitamos que o paciente aponte o local da dor, que pode ser na região anterior, na região lateral ou na região posterior. É interessante lembrar que as queixas na região anterior do quadril geralmente estão ligadas a patologias intraarticulares. Na região lateral, estão ligadas a queixas extraarticulares, geralmente ligadas à síndrome da dor lateral do quadril ou à síndrome da dor trocantérica, e na região posterior, que podem estar relacionadas à síndrome da dor glútea profunda ou patologias da coluna. Ainda com o paciente em pé, nós podemos realizar a primeira manobra, que é o teste de Trendelenburg. O teste de Trendelenburg visa identificar a suficiência do mecanismo abdutor do quadril, principalmente o músculo glúteo médio. Com o paciente apoiado em apoio monopodálico, nós observamos se existe uma obliquidade pélvica. Lembrar que o teste deve ser realizado por pelo menos alguns segundos, no mínimo 30 segundos, porque existe uma compensação do músculo quadrado lombar que pode deixar com que o teste fique positivo, que o paciente consiga aguentar durante alguns segundos. No caso do teste positivo, o paciente o músculo glúteo médio perde a suficiência e existe uma obliquidade pélvica que acaba por elevar a pelve do lado que nós estamos avaliando. Depois que o paciente já foi avaliado em pé, nós realizamos o exame físico com o paciente sentado. Essa é a melhor posição para que a gente realize o arco de movimento, principalmente de rotação interna e externa do quadril acometido. Então aqui a gente consegue fazer o movimento de rotação interna, que deve ser de no máximo 20 a 25 graus, e o movimento de rotação externa. Tá? Isso é realizado comparativamente com um lado e com o outro, e aqui a rotação externa. Ainda com o paciente sentado, realizamos o teste de força de flexão e de adução do quadril. Então, contra a resistência, solicitamos ao paciente que realize a flexão forçada da articulação, tanto de um lado quanto do outro, e também o movimento de adução forçada da articulação. Pronto. Com o paciente em decúbito dorsal, iniciamos sempre através da medida do comprimento real do membro inferior. O comprimento real do membro inferior é feito através de uma fita métrica e da palpação da espinha ilíaca anteroinferior até o maléolo medial, realizada em um lado e, obviamente, no lado contralateral. Essa é a medida real do comprimento dos membros inferiores. O segundo teste com o paciente em decúbito dorsal é o teste do leg roll. Nós fazemos uma rotação interna e externa do membro inferior, e caso o paciente tenha alguma dor articular, refira dor na região anterior, isso é sugestivo de patologia articular. Teste leg roll. Nessa mesma hora podemos fazer o teste de Dial, que consiste, na verdade, na rotação externa do membro de maneira passiva. Então nós rodamos internamente, soltamos o membro e o paciente tem uma atitude de mais de 45 graus em relação à mesa de exame do membro acometido. O teste de Dial é realizado com o movimento de rotação interna do membro acometido e soltado o membro e passivamente o membro roda mais que 45 graus, ou seja, o ângulo entre a mesa e o pé do paciente fica maior que 45 graus. Esse teste é sugestivo de uma frouxidão capsular na região do quadril. O arco de movimento normal da articulação do quadril deve ser examinado nesta hora. Então, inicialmente, o arco de movimento de flexão do quadril 0 até 120 graus.
o arco de movimento de rotação interna do quadril 0 a 30 graus, o arco de movimento de rotação externa do quadril 0 a 40 graus, o arco de movimento de abdução do quadril 0 a 40 graus e a adução do quadril 0 a 30 graus. O teste de Thomas é realizado em decúbito dorsal e ele avalia contraturas em flexão da articulação do quadril. Com os quadris em flexão máxima, o paciente é solicitado a segurar uma das articulações e a outra articulação vai sendo estendida até o limite de sua extensão. Nesse momento, nós avaliamos, através da mesa de exame, o ângulo formado entre a mesa de exame e a coxa do paciente. Esse ângulo é justamente o ângulo de contratura em flexão da articulação do quadril deste lado. O próximo teste em decúbito dorsal é o teste de Patrick. O teste de Patrick consiste na flexão, abdução e rotação externa do quadril a ser examinado. Então, no caso, o quadril direito que está sendo examinado, e é realizada uma pressão no joelho e na articulação e na pelve contralateral. Ao realizar esse movimento, o paciente pode referir dor na articulação ipsilateral ou uma dor posterior na região da sacroiliaca contralateral ao lado que estamos examinando. Este é o teste de Patrick Fabeli. O próximo teste em decúbito dorsal é o teste de Gensling. Semelhante ao teste de Thomas, o paciente é solicitado para que fique com os dois quadris em flexão máxima e o quadril a ser examinado é solto e deve ficar para fora da mesa de exame. Nessa hora, nós temos duas constatações. A primeira, de patologias da sacroiliaca do mesmo lado a ser examinada. E depois, em patologias articulares do quadril, quando ele é realizado uma extensão máxima da sua articulação. Ainda em decúbito dorsal, realizamos o teste da flexão, adução e rotação interna. Então, com o membro, o quadril fletido, aduzido e rodado interno, realizamos o teste de flexão, adução, rotação interna, FADURI. Esse teste ele é positivo em caso de patologias articulares do quadril acometido. O teste de Lazeg é realizado com a elevação do membro até uma flexão de 45 graus ou até 60 graus, no caso do paciente conseguir realizá-lo, e ele é positivo no caso de doença lombar. Ainda com o paciente em decúbito dorsal, realizamos o teste de Straight Leg Raise. O quadril do paciente é fletido a 45 graus e solicitamos que o mesmo realize contra a resistência uma flexão forçada da articulação do quadril. A presença de dor neste teste indica uma patologia do ilho-psoas. O teste de Lazeg é realizado com a flexão passiva do membro acometido por patologia de raízes sacrais. O paciente refere dor lombar à medida que o membro é elevado. Em decúbito lateral, iniciamos com a palpação da região trocantérica do paciente. Interessante lembrar que na região trocantérica há a inserção dos tendões dos músculos glúteo, médio e mínimo. Local comum de patologia e dor em pacientes que apresentam a chamada síndrome da dor trocantérica ou síndrome da dor lateral do quadril. Ainda em decúbito lateral, realizamos o teste ativo para a síndrome do piriforme. O paciente é solicitado que realize um movimento de abdução e rotação externa da articulação do quadril a ser examinado. No caso de dor ou irradiação pela região do trajeto do piriforme, o teste é considerado positivo. Em decúbito lateral, realizamos o chamado teste de Ober, para contraturas em abdução do quadril. O membro a ser examinado é abduzido com o joelho fletido. Ao estender o joelho, o paciente não consegue realizar o movimento de adução do quadril. Então, o teste é considerado positivo quando existe uma contratura
em abdução do quadril por causa do trato iliotibial e o paciente não consegue realizar o movimento de adução. Em decúbito lateral, o teste do Gear Stick Sign avalia a incapacidade de abdução do quadril. Então, com o quadril em extensão, realizamos a abdução. O paciente tem um bloqueio desse movimento com o quadril em extensão. Ao realizarmos a flexão do quadril, o trocânter maior deixa de ter o impacto com relação ao ilíaco e aí o paciente consegue realizar a abdução completa da articulação do quadril que está sendo testado. Iniciaremos agora os testes em decúbito ventral. Em decúbito ventral, iniciamos pela palpação das articulações sacroiliacas do paciente e dores nessa região devem ser investigadas também a origem na coluna. Ainda em decúbito ventral, realizamos o teste de antiversão do colo femoral. Com o paciente em decúbito ventral, realizamos a flexão da articulação do joelho e realizamos o movimento de abertura das pernas. O ângulo normal varia de 8 a 20 graus em relação à mesa de exames. Outro teste para ser realizado com o paciente em decúbito ventral é o teste de Elie. O teste de Elie é realizado com a flexão do joelho do paciente com o membro a ser examinado e, à medida que nós iremos fletindo o joelho, no caso do teste positivo, a pelve acaba saindo de encontro à mesa de exame. Esse teste ele é positivo para pacientes com contratura em flexão do reto femoral. Ainda em decúbito dorsal, podemos realizar o chamado teste de McCarthy. O teste de McCarthy é realizado em duas fases. A fase inicial, o paciente é realizada a flexão da articulação do quadril, abdução e rotação externa, e então o quadril é estendido. Essa é a primeira fase do teste de McCarthy. A segunda fase é exatamente igual à primeira, com o quadril fletido. Não, preciso gravar de novo isso aqui. Peraí. Vamos lá. Ainda em decúbito dorsal, realizamos o teste de McCarthy. O teste de McCarthy é realizado com o quadril em duas fases, com o quadril inicialmente em flexão, e a primeira fase é realizada com uma abdução, rotação externa e extensão do quadril. A segunda fase é realizada com o quadril em flexão máxima, adução e rotação interna. A presença de um clique, audível ou não, referido pelo paciente, significa patologia labral ou impacto femoroacetabular.